Boa noite, que a paz do nosso Senhor esteja convosco. Eu estou aqui nessa noite para anunciar o trabalho dessa terça-feira. Trabalho este que é realizado todas as terças-feiras às 19h30 na Sociedade Amigos do Mestre em Esteio. Este trabalho que é dividido em 3 partes. Na primeira parte nós temos um estudo da obra do Mestre, na segunda um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e na terceira parte meditação. Então agora eu convido a todos para que nós possamos nos unir em oração e assim estarmos preparados para o trabalho desta noite. Jesus amado, vós que sois toda luz e bondade, tende compaixão de nossos irmãos que tanto sofrem e não sabem o que fazem. Perdoai esses pobrezinhos e amenizai o seu sofrimento. Amparai-os com a vossa luz e o vosso poder, guiando-os ao caminho da luz. Porque os coitadinhos são cegos e, não compreendendo o que fazem, desviam-se do caminho que os conduz à eternidade. Senhor, ó Deus de misericórdia, amparai esses filhos. Fazei com que uma nova estrela os ilumine e que desça sobre todo o vosso manto divino, a fim de que um dia, todos reunidos, possam gozar a felicidade eterna, que os bons guias os protejam, amparem e encaminhem ao reino de Jesus. Que assim seja. Assim, em continuidade ao trabalho desta noite, hoje nós teremos uma contribuição da Maria Cirlei, que falará um pouco sobre o Mestre, o Evangelho segundo o Espiritismo, que quem nos trará é a irmã Lourdes Dornelles, e uma meditação, que hoje nós teremos a contribuição da Lucy. Desejo assim uma boa noite a todos e um ótimo trabalho. Que assim seja. Que a paz seja com todos vós. Sou Maria Cirlei Dornelles-Bach, resido em Guaíba, Rio Grande do Sul, Brasil. Vou falar sobre gratidão. Gratidão ao mestre de Esteio e minha mãe Júlia Nunes Lama. Ela conheceu o mestre através de uma discípula que, sabendo de um problema que meu pai tinha, ela encaminhou eles num dia que ele veio aqui. Ele abençoou meu pai. Dia seguinte, foi ao hospital, meu pai não precisou amputar uma perna, pois esse era o problema que ele teria que amputar. Aí em diante, minha mãe, com a fé inabalável que sempre teve com o mestre, ela nos encaminhou, sempre levando nós em cultos infantis, cultos jovens, culto aos sábados, ou aos domingos, ou à tardes. Também recebi bênçãos, meu irmão, meu avô. A minha irmã, certa vez, a Marilei, se queimou. Graças a Deus ficou sem uma sequela. Agora, há uns 6 anos atrás, meu esposo esteve com uma embolia pulmonar, um câncer, e os médicos desenganaram, disseram que não teriam o que fazer, que provavelmente ele ia entrar em óbito, mandou chamar os filhos, os irmãos, parentes mais próximos para ir ao hospital se despedir. Mais ou menos uns 15 dias ele acordou do coma e está conosco até hoje. Mais tarde, meu filho foi assaltado indo ao trabalho, ficou muitas horas sem atendimento, ele teve traumatismo craniano, e o médico, quando foi fazer a cirurgia, disse que provavelmente ele não ia sair da mesa. Eram chances muito mínimas dele sair da mesa, pelo estado muito grave que ele estava. Mas eu, como sempre, segui o mestre, vi a minha mãe, a minha fé inabalável, eu pedi ao mestre e graças a Deus ele saiu do coma, foi salvo, está bem. E agora ele recebeu uma bênção no último domingo passado, a gente orando,
a gente recebeu a benção. Ele estava desempregado, fazia meses, ele estava à procura. No meio dessa pandemia, a gente só vê as pessoas sendo demitidas e ele conseguiu um emprego. Então eu tenho muita gratidão, gratidão ao mestre, gratidão a essa casa maravilhosa, aos amigos do mestre. Muito obrigada. Que assim seja. Amados irmãos, que a paz do Senhor seja conosco. É mais um momento de reflexão, mais uma terça-feira em que nos preparamos para dar sequência àquele trabalho lindo de amor, de carinho, de aprendizado que realizamos lá na nossa casa abençoada. Então, não podia ser diferente. Nós precisaríamos estar confiantes fazendo o que precisa ser feito neste trabalho, embora distante da casa, mas bem perto do coração de todos. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância, eu quero falar dentro da doutrina espírita, sobre a importância do estudo do Evangelho no lar. Nós temos este hábito, graças a Deus, há mais de 40 anos, de trabalhar o Evangelho no lar. Eu tenho para dizer para vocês que criei os meus filhos dentro desse estudo maravilhoso. Todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, nós nos reuníamos ao redor da mesa para orar, para estudar e para conversar, porque o culto do Evangelho no lar é para o diálogo da família. Então, quando nós conseguimos realizar esse diálogo familiar, nós conseguimos uma harmonia maravilhosa dentro de casa. E então, como nós temos um hino que nos diz: da minha casa farei o meu lar, sem investir no esforço de amar. Então, quando isso acontece, que eu me esforço, que o grupo familiar se esforça para que esta harmonia se instale dentro de casa, nossa casa se torna um lar. E então, o lar é onde os espíritos de luz vêm e fazem morada, e nos abençoam e guardam a nossa casa, desde a porta da frente até a porta dos fundos, com energias luminosas que não permitem a entrada de sentimentos menos felizes, de entidades menos felizes, né? E a desarmonia ali não entra. Então, para que entendamos isso, eu vou colocar aqui uma pequena parcela do livro Vereda Familiar, psicografado pelo nosso irmão Raul Teixeira, ditado pelo espírito Teresa de Brito. Neste pequeno trecho nos fala do Evangelho e dos valores familiares. Nos diz o seguinte: é certo que você se preocupe em conduzir seus pequenos e seus moços para o aprendizado felicitador do Evangelho no lar, considerando o bem a conquistar-se e a espalhar-se na pauta das suas vidas, o que muito lhe fará feliz na condição de pai, de mãe, em qualquer nível de responsabilidade perante eles. Então, quando nós temos este conhecimento da doutrina renovadora, da doutrina que no Evangelho nos traz tanto esclarecimento, né? E a doutrina espírita nos mostra a grande necessidade de vivermos o Evangelho, não de pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é muito fácil, né? É muito fácil. Eu pego o Evangelho, abro ali e leio. Pronto, já cumpri, preguei o Evangelho. Agora, viver o Evangelho,
Isso requer muito, né? A Padre Zezinho diz: Jesus rima com luz, mas também rima com cruz. Então, por isso ele disse, né, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, o que é a nossa cruz de cada dia? São as nossas responsabilidades, né? E uma delas, a primeira, é caminhar ao lado dos nossos filhos, zelando por eles e oferecendo a eles o nosso melhor, né? O nosso melhor. Não impondo a eles o que nós queremos que eles sejam, mas oferecendo a eles como um exemplo o melhor de nós. E então assim nós estamos caminhando com eles dentro da trilha do Evangelho. É justo que assim ocorra, os pais considerando seus filhos e orientando dentro da Escritura, como nós lemos antes. Há grandeza nesse gesto e os bons espíritos que patrocinam o reencontro do grupo familiar tudo fazem por auxiliar o seu esforço. Ainda que à frente de filhos rebeldes, espíritos que conduzem do pretérito marcas profundas de materialismo ou de indiferença, facilmente perceptíveis. Então observamos que esses bons espíritos, a doutrina espírita nos mostra, nos oferece vasto, né, material sobre esse assunto, nos mostra que esse reencontro familiar com os desafetos é uma necessidade de cada um de nós. Não teria sentido se nós chegássemos aqui simplesmente com aqueles a quem amamos tanto e passássemos a vida assim. Onde estaria o progresso? Não haveria. Por quê? Porque o progresso é esse desafio. Eu vou progredir se eu for desafiado a caminhar, a crescer, né? Então esse desafio familiar, como nos diz aqui, filhos rebeldes. Ah, mas meu Deus, por que isso está me acontecendo? Eu sempre digo, meus amores, que se Deus nos dá uma cruz pesada, sabe o que Ele está nos dizendo? Tu és forte, porque Ele jamais dá cruz pesada aos fracos. Ele dá de acordo com a nossa força. Então, por isso que muitas vezes nós olhamos para uma pessoa fraca, um elemento neutro, não tem confiança em nada, e está tudo bem na vida dele. Claro, ele é fraco. Então, quando alguém entra em provações, né, desafios como esse que fala aqui, filhos rebeldes, enfim, porque ele tem força para vencer aquele desafio. Por isso a vida lhe oferece, lhe permite. Senão, há espíritos que passam 50, 100, 200 anos para depois vir resgatar uma dívida lá daquele passado remoto. Por quê? Porque ele não estava com força suficiente ainda para resgatá-la. Isso nos ensina a doutrina. Então, não estava com força suficiente. Então, ele foi indo para frente, encarnação após encarnação, amealhando recursos, fortaleza, para poder lá adiante receber aquele grande desafeto e acertar as pontas com ele. Então, aqui nos torna-se necessário, porém, que você converse com os filhos desde pequeninos, mostrando os valores exuberantes que os sensibilizem, extraídos do conteúdo do Evangelho de Jesus. E então, assim, seu filho irá adquirindo convicção de fé. Abraça a doutrina. Abraça porque é explicado com sensibilidade, com amor, porque como nós sempre dizemos, a orientação espiritual não se põe goela abaixo. Em hipótese alguma, uma criança ou um jovem não aceita, né,
Então precisa ser com exemplos, com paciência, com carinho, né? Com exemplificações, enfim, né? Vivências daquela doutrina maravilhosa que abraçamos, né? Então diga aos seus filhos da aventura que lhes recobre a família com as possibilidades do contato com a doutrina espírita. A doutrina espírita nos prova, nos mostra coisas que não, por exemplo, tem situações que só a reencarnação explica. Não existe outra coisa, outra situação para explicar. É então por isso que nós temos consciência da vida. Né? Consciência. E quando, como nos falou aqui, nos vem a permissão para que os nossos desafetos cheguem no nosso seio familiar, é porque nós já estamos prontos para recebê-los. Então, glória a Jesus! Eu estou pronto! Ainda hoje fiquei sabendo de uma família que a mãe já está com 60 anos e tem um filho especial com 34 anos, que ele é do tamanho de uma criança de 3, 4 anos. Então, o amor daquela mãe é tão grande por ele. E esses 34 anos ele enfrentou desafio seríssimo de saúde e sempre os médicos dizendo que não tem volta, que ele, como diz, anoitece, não amanhece. E ele está com 34 anos. Hoje eu vi a foto dele, faceiro, pequenininho, um rosto de adulto, mas pequenininho. E aquela mãe amorosa gastou os seus dias em função daquele filho. Imaginemos o que está por trás da cortina desta vida desses dois irmãos. Né? Um resgate. Né? E um resgate lindo, porque o amor está compensando todos os desafios de encarnações passadas. Então, vamos continuar aqui, onde nos fala. Fale com firmeza aos seus filhos, crianças e jovens, sobre as dores minoradas, sob a influência da doutrina consoladora do Espiritismo. As dores minoradas, porque eu confio que eu aqui estou em resgate e que se me acontece alguma coisa desafiadora, eu tenho forças para vencer. E este é o ensinamento que nós precisamos deixar com todo o esforço aos nossos filhos. Ainda nos diz aqui, conduza-os ao entendimento de quanto a doutrina espírita permite-lhe ver o mundo com olhos de equilíbrio, ver as situações sem desespero, ver a vida como gloriosa ocasião para o crescimento interior, do qual todos sentem carência. Que coisa linda, olha só! Ver a vida como uma gloriosa ocasião para o crescimento interior. Isso tudo nós recebemos dentro da doutrina. Então, por isso precisamos trabalhar a nossa convicção de fé, a nossa certeza de que tudo está certo. Muitas vezes a gente diz, mas isso não precisava ser assim, por que isso não foi assim? Tudo está certo na hora certa. Então nós precisamos estar sempre vigilantes para que não venhamos a reclamar, a nos queixar em momentos que deveríamos agradecer. Então isto, meus queridos, é o que nos faz viver em harmonia no lar. Reporte-se a vivência harmoniosa da família, na qual, quando surge qualquer desentendimento, em pouco tempo tudo volta ao normal, sob o influxo dos ensinos que todos conhecem no lar, recambiando para as águas da paz o grupo doméstico. Que maravilha! Que coisa linda estarmos abalizados na doutrina. Então vejam, meus amados, acalma-se a tempestade dentro do lar, quando nós realmente temos
este aprendizado conjunto em casa. Então vamos trabalhar o Evangelho no lar. Vamos realizar o culto do Evangelho no lar. É algo tão simples e tão gratificante. É nós chegarmos, como nos diz André Luiz, aquela toalhinha branca simplesinha em cima da nossa mesa, uma jarra com água, um livro para estudar e a vida ao redor dessa mesa, a família, orar, agradecer, declarar o nosso amor uns aos outros. Isso desde os pequenininhos. Nós vamos trabalhando para que assim aconteça. E nós vamos ver que lares felizes nós vamos formando, meus amores. Então vamos nos balizar na doutrina, vamos confiar, vamos ter certeza. O mestre nos dizia o seguinte, nosso patrono, mentor, eu digo, ele dizendo, como Paulo de Tarso, eu sei em quem tenho crido. Então, e nós sabemos em quem temos crido. Ao estudar o Evangelho, ao ler, ao conviver com as palavras de Jesus, nós vamos tomando consciência dessa crença, desta certeza, como nós sempre falamos. A base do ensino de Jesus está em 3 capítulos do Evangelho de Mateus. Capítulos 5, 6 e 7. O Sermão da Montanha. Ali está a base de toda a essência. Se nós vivermos o Sermão da Montanha, nós vamos adquirir esta fé raciocinada, esta consciência da vida e esta certeza em quem temos crido. Paz e luz. Eu convido você a gentilmente se colocar numa posição com a coluna ereta. Se você não tem como ficar assim por muito tempo, se coloque numa posição que você consiga se conectar com o seu eu superior. Pode fechar seus olhos e relaxar a sua mente, relaxar o seu corpo, o rosto relaxa e a respiração fica cada vez mais calma. Respire pelo nariz. Isso. Como seria relaxar as pálpebras dos seus olhos, as bochechas, relaxa os seus ombros e veja o que acontece com o seu corpo. E agora, preste atenção na sua respiração. Inspira, expira. Isso. Você vai imaginar que a cada expiração você relaxa ainda mais o seu corpo. Que a cada expiração você tira o estresse, acalma os pensamentos e você relaxa cada vez mais. Isso. Inspira, expira, se liberando de cada vez mais de todas as tensões. Isso. Agora se permita mergulhar no seu mundo interno,
mais profundo. Ver o que acontece no seu mundo interno. O que representa para você a paz interna. Acalmar a mente. Eu convido você a colocar a intenção da paz interna. Como você plantasse uma semente da paz, silêncio e harmonia. Vai ser como se conectar com essa parte que já existe em você. Como abraçar o silêncio por um momento e desapegar de tudo. Porque a única coisa que existe é o aqui e o agora. E deixe crescer e permita que essa semente de paz interna cresça dentro de você. Agora, se imagine um lugar que você goste, um lugar que te acalme e aproveita desse momento, desse lugar. Preste atenção em cada detalhe, nas cores, talvez o som, a temperatura. Pode sentir até uma brisa no seu rosto. Como você se sente nesse lugar? Permita-se relaxar mais ainda e acalmar todo o seu ser, pois este é o seu momento. Continue conectado a esse lugar, aproveite esse momento. Agora, eu vou falar algumas afirmações e pensamentos positivos. Se você sentir, pode repetir mentalmente. Eu me autorizo ao silêncio e à calma interna. Eu relaxo todas as partes do meu corpo. Eu me aceito e me amo como eu sou. Eu aceito e abraço a harmonia. Eu deixo crescer a luz que vive em mim. Eu me perdoo. Eu me liberto de todo o estresse. Eu vivo no momento presente. Eu vivo com mais consciência. Eu me alimento de forma saudável. Eu aceito e abraço a confiança. Eu vivo em harmonia comigo mesmo e com os outros.
Eu me autorizo a ver a vida de um lado positivo. Eu cuido do meu mundo interno. Isso. Eu vou guardar desta meditação tudo o que é bom e justo para mim. Respira profundamente, total consciência do seu corpo e gentilmente vai mexendo as suas mãos, seus braços, seus pés, suas pernas e quando sentir, pode abrir os olhos.